Bom, boa tarde, boa noite, Felipe Tiru, boa noite a todos. Boa, né? Boa é forma de dizer, né, minha gente? É inacreditável o que acontece com o Vasco de Fernando Diniz nesses dois jogos, Juventude e Corinthians. Felipe Tiru, numa boa, cara, olha só, eu não sei nada de futebol, eu não sei nada de futebol mesmo, cara. Eu sou um torcedor, era peladeiro de garoto, não jogo bola há muito tempo, e eu quero crer que o Fernando Diniz sabe muito de futebol. Porque, meu amigo, o que o cara estudou essa porra desse jogo a vida inteira, uma vida dedicada ao futebol, treinando times de futebol há não sei quantos anos, indo para os livros, indo para a literatura do futebol, ele deve saber muito de bola. Agora, na minha ignorância de futebol, Felipe Tiru, é assim, elementar uma coisa. Se você vai para um jogo e você tem um camarada na volância, e esse camarada que você vai deixar na volância é o único volante de marcação, e ele não é caracterizado por ser um bom volante de marcação, de ser um grande roubador de bola. Estou falando do Jair, né? Não é culpa nem do Jair, pelo amor de Deus. Se você propõe isso no jogo, a chance de você levar um gol com uma bola de buraco na frente da tua área, de espaço para o outro time construir nesse meio de campo, ela é muito grande. E aí o que acontece? Acontece isso. Eu não posso achar que eu sou maluco. Eu não posso achar. É o segundo jogo seguido que o Fernando Diniz propõe isso. O jogo contra o Juventude não teve segundo tempo. Não aconteceu o segundo tempo e a gente debateu aqui em concordância geral. Éramos vários naquela noite debatendo, uma concordância geral de que, pô, o time fica esfacelado, porque perde a ligação, perde a combatividade, o Juventude, porra, por suas falhas e sua debilidade, não consegue fazer mais gol naquele jogo. Era jogo para a gente ter tomado de 3, uma loucura contra o Juju, lá na Serra Gaúcha. E hoje, contra o Corinthians, a gente mais uma vez tem essa situação. O Vasco consegue um empate já numa cagada, né? Numa coisa assim, a bola bateu ali, o Vasco chegou na área, a bola bateu no braço do camarada, teve um pênalti para nós e vai tudo por água abaixo numa situação dessa que me parece, cara, que é difícil de eu conseguir livrar o Diniz, porque uma coisa é você errar uma vez, cara, a outra é você repetir o erro no jogo seguinte. Me parece meio bizarro, Felipe Tiru. Tô meio boladão, cara. Cara, e não são nem erros que começaram contra o Juventude, né? Porque antes disso, várias vezes já teve aquela coisa de tirar o zagueiro para recuar, já teve. A gente já viu Hugo Moura de volante, agora de zagueiro, e agora está sendo por uma necessidade, mas antes, né? Tem lá para soltar o time, já teve já o Thiago Mendes. Cara, e assim, me parece. Repito o que eu estava falando no finalzinho da transmissão, né, cara? A gente, em algum momento em que o Vasco, teoricamente, estava jogando bem, né? Conseguia produzir um volume, tinha posse de bola, criava chances lá na frente, e o resultado não vinha, eu já me perguntava, cara, quanto tempo a gente vai insistir com essa tática, sendo que os resultados não vêm? Quanto tempo para a gente entender que, pô, tem que insistir, porque em algum momento a coisa vai da liga e vai passar a rolar? E se eu já fazia esse questionamento lá, agora, em que a coisa parece que o fio virou de vez, cara, o time deixou de produzir, entendeu? Se a gente antigamente podia, como é que se fala? Tentar passar um pano, né? Justificar de que o Vasco jogou bem, o Vasco não mereceu perder, o Vasco não mereceu empatar. Acho que a gente vem para o segundo jogo, cara, em que dá para falar que, porra, não teve, assim, desde o começo. O jogo contra o Juventude nem se fala, né? Pô, 20 segundos um pênalti, logo em seguida um segundo. Em nenhum momento o Vasco mostrou poder de reação. Hoje eu achei um Vasco também muito ruim. Não conseguiu mostrar as qualidades do jogo do Diniz. Não conseguimos ter mais posse de bola. Não conseguimos fazer a bola chegar muitas vezes lá na frente. O tal do toque, né? Do time se movimentando, que a gente esperava ver até por não estar com o Verratti, a gente não viu também. Um time muito travado, não conseguiu passar de um time mais físico. Aquela coisa que a gente sempre fala, entendeu? Que o Pedrinho e que o Diniz parecem não perceber o quanto da parte física é importante no futebol atual também. Então, tipo assim, pega um time físico, um time que, cara, reserva jogar na vontade, chegando junto, não tem, não consegue ter
qualidade suficiente para escapar na bola disso, entendeu? E não tem a força também. Então a gente já viu um primeiro tempo difícil, os caras abrem um placar num jogo feio, um jogo mastigado. Tem essa substituição que você comentou, a gente perde o meio, o time parece que perde. Apesar disso, achamos um pênalti, achamos um gol, um pênalti que eu acho que foi mais ali um mole do André Ramalho do que até uma boa jogada do Vasco. Conseguimos voltar para a partida, mas muito em função do que você falou, né? De já estar com o time totalmente desmontado, sem o meio campo. A gente já vinha muito se fiando no fato de que o time do Corinthians, apesar de muito voluntarioso, muito físico, não tinha a qualidade técnica, então chegou várias vezes na cara do gol e erraram nos lances, assim, de maneiras até meio toscas, mas a partir do momento em que o Dorival corrigiu isso, botando mais qualidade ali, com a entrada do Garra, com a entrada do Vitinho, principalmente, aí ficou fácil, os caras brincaram ali no meio campo com o espaço que o Vasco tinha e conseguem o empate. O empate não, né? Conseguem voltar a ficar na frente do placar num lance em que o Garro, o principal jogador deles, recebe a bola livre na entrada da área, tem tempo para olhar, para fazer o que quisesse. O time já completamente perdido. Será, né? Por que será? Se a gente estava justo com o Nuno e o Coutinho ali ocupando a marcação no meio de campo, né, Tiru? Enfim, tudo isso para dizer, cara, que assim, eu normalmente sou daqueles caras que sou o último a largar a mão do treinador e tudo mais, trocar o treinador não é solução. Mas, e assim, é complicado, porque a gente está vendo aí um momento de janela em que os jogadores estão vindo muito pensados para o modelo de jogo do Diniz. A gente ouve, né, que vem por conta do discurso do Diniz. Mas eu, cara, começo a me perguntar, porque o Diniz não vai mudar, o estilo de jogo é esse, cara. A gente é ilusão achar que ele vai ser mais pragmático, vai jogar mais fechadinho, vai, sei lá, pensar em recompor meu campo. Ele, amigo, é sempre acelerando para frente, pisando no acelerador, então não vai vir do Diniz uma mudança de jogo, de postura. A postura vai ser essa, na expectativa de que em um momento a coisa engrene. E, cara, tá cada vez mais difícil de acreditar que vai ser assim, sabe? Tá cada vez mais difícil de acreditar que vai ser assim. Então cara, é difícil. Eu falei na transmissão, minha gente, na moral mesmo, eu só queria uma coisa da minha vida nessa última semana aí. Eu só queria um empate no Morumbi, meu amigo. Eu queria um empate do time de Fernando Diniz no Morumbi. Porra de 6-0 é o caralho. Eu queria um empate no Morumbi. Um empate, se desse, lá na Serra Gaúcha, e queria ganhar em casa, aqui em São Januário, meu irmão, fazendo um jogo duro, fazendo um jogo, forte, sem invenção, um pouquinho de simples, um pouco menos de montanha-russa, meu amigo, um pouco menos de loucura, um pouco menos de altos e baixos, caramba, de 8,80. Eu quero um pouquinho de estabilidade. O Vascaíno precisa de estabilidade no seu momento histórico de 127 anos, a gente precisa de estabilidade nesses nossos tempos. E não precisa de instabilidade também nessa porra dessa tabela, nessa porra da forma de jogar, meu amigo. Um pouco de tranquilidade. Boa tarde, meu amigo Danilo. Boa tarde, Gustavo, Tiru, audiência. Como é que vocês estão? Eu imagino de cabeça quente, como todo mundo aqui em São Januário, depois de mais uma derrota, né? Corinthians 3, Vasco 2. E preocupa muito, né? Para quem não estava preocupado, para quem ficou esperançoso, mais uma vez, com uma vitória de 6-0, com aquela goleada histórica contra o Santos. O Vasco agora vem de 2 derrotas e vindo de 2 derrotas jogando mal, sem conseguir fazer aquela associação, passes, sem ter chances de perigo de gol, levar perigo ao adversário. Ontem, no segundo tempo, teve o pênalti do Verratti, a falta do Coutinho e os lances finais agora que resultaram no gol do Ryan. O goleiro Deneca, o Hugo, pouco trabalhou, e um Corinthians muito mais voluntarioso, mereceu vencer, e como Juventude também mereceu vencer. E para piorar, o nosso técnico Fernando Diniz decide inventar durante a partida. Eu acho até, naquele ímpeto, naquela vontade de querer mudar, ele até deu certo por linhas tortas, né? Um pênalti sofrido, um erro grosseiro da defesa do Corinthians, botou a mão na bola, sem mérito nenhum do Vasco, uma bola alçada na área normal, não ia resultar em nada, o jogador do Corinthians botou a mão na bola. Naquele momento do 1-1,
dependendo, era para voltar ao time, botar o Barros, ou qualquer volante que ele quisesse ali, o Thiago Mendes, no meio, recompor o time. Ele não fez isso, o Vasco com o meio campo perdido, já estava meio que perdendo o meio campo ao longo do segundo tempo, e aí o Corinthians chega ao segundo gol, e depois ao terceiro. Então, assim, o Vasco totalmente desarrumado desde o início da partida. E o técnico também não cooperou para que o Vasco se encontrasse. O empate, para mim, foi muito mais a esmo do que mérito do Vasco ali no início do segundo tempo. Infelizmente, Gustavo Itivu e amigos do Vasco não vence em São Januário desde maio, 9ª rodada do campeonato. E aí, o mais otimista vascaíno não tem como negar, a briga é contra o rebaixamento e uma briga séria. Demos sorte, Bahia venceu o Santos hoje em Salvador. Porém, se o Juventude vencer o Botafogo, ele ultrapassa o Vasco da Gama, para vocês verem a situação nossa. Então, assim, o que mais me preocupa é que o discurso do Diniz de que o Vasco jogava bem e não conseguiu o resultado, nesses 2 últimos jogos não casa. O Vasco não jogou bem e não conseguiu o resultado, bem longe disso. Não sei qual é a justificativa, mas agora eu acho que o Diniz, se a gente poderia falar que se o Dorival perdesse a partida hoje, estava na corda bamba, também podemos dizer que o Diniz merece estar na corda bamba, mesmo que o Vasco não tenha no mercado nenhum alvo, ou financeiramente, ninguém para trazer que possa mudar a história assim, nesse primeiro tempo. Porém, Diniz, para mim, ao meu ver, nesses 2 últimos jogos, errou feio na análise da partida e na condução do Vasco no decorrer dos jogos, meus amigos. Ai, João, a gente está a ponto de Diniz entrar na sala de coletiva, mas vai dando um papo aí, meu camarada. Que pica, hein? Cara, eu vou tentar começar falando da única coisa que eu acho que teve de positivo hoje, que é o colombianinho, mané. O colombianinho tem a sua sagacidade futebolística. Gostei dos primeiros minutos. Ele tem um molho, João. Não, ele deu ali a sua rabiscada, deu uma assistência e tal. Agora sim, é mais um jogo muito ruim do Vasco, né? O Vasco que a gente comentava em outros jogos, falando de um time que, porra, cara, criou mais, teve mais volume que o adversário, a bola não entrou e tudo mais. E hoje não, desde o jogo do Juventude, junto com o de hoje, são 2 jogos em que o Vasco perde perdido. Perde merecidamente porque é superado estrategicamente pelo adversário. No jogo do Juventude tem uma questão ali de um gol, né, de uma desconcentração logo no princípio, mas hoje não, hoje o Corinthians foi superior estrategicamente ao Vasco o jogo inteiro, né? Mesmo quando o Vasco empata, não é um empate fruto de uma melhora na partida, de um volume e tal, talvez uma piora do Corinthians, mas aí bastou empatar. O Diniz, ao invés de também tentar corrigir, botar um time mais convencional a partir do empate, né, para buscar o resultado em casa, não faz isso, e o Corinthians, mais uma vez, encontra ali o que tinha encontrado no primeiro gol, tanto um espaço para construir na defesa, onde Puma e Ryan, pelo amor de Deus, mas o Pumita, cara, afundando dentro da área é uma coisa que é para enlouquecer qualquer um, mas constrói ali, e na entrada da área, que já estava desprotegida com Jair e Tietê, quando vira ali um negócio de Nuno e Jair, pô, o Nuno ali de volante é quebrar a vida dele também. Enfim, o Corinthians faz o 2-1, depois ainda... Aí depois é um enlouquecimento completo, né? Vem entra GB, cara. A gente fica com o time com GB jogando de volante. Ele tenta corrigir com Barros, né? O Barros assim, ali. Ele tira o Barros David, no Jair, porra. Não, ele bota o Barros no Jair. Jair e aí tira o David e coloca o Andrés Gomes, que entra pela esquerda. Ele que é ponta direita a vida inteira. Tudo bem, entrou pela esquerda ali e é isso. E depois ele bota o GB no lugar do Nuno, né? E o GB, eu tenho certeza que ele nem sabia onde ele estava jogando. Ele não sabia a posição dele mais, o que era para fazer. É porque dificilmente um time treina essas. Dificilmente um time treina essa condição do GB entrar de volante, né? Isso não é uma coisa treinada, imagino. Mas, enfim. E aí o Corinthians faz um terceiro gol. Parece que a festa acabou totalmente.
mas ainda tem tempo do colombiano dar a sua primeira assistência com a camisa do Vasco lá para o Ryan. Mas aí Inês já era morta. É um jogo que... Ô, João, eu achei o gol do Colômbia, sem desmerecer, tomara que funcione. Achei já final de feira, não, final de festa, né? Não, tava meio aéreo já do jogo decidido, né? Mas, enfim, a gente, mais uma vez, fez um péssimo jogo. E se quando a gente fazia jogos que eram ok, né? O time tinha volume e tal, era melhor, já não estava conseguindo resultado... jogando abaixo, então. E assim, é um resultado ainda mais dolorido, porque é um Corinthians esfacelado que veio a São Januário, e ainda assim, talvez um Corinthians mais técnico, mais vamos lá, querendo o jogo. Talvez pudesse até ser mais interessante, né, do que esse Corinthians dos 4 volantes, a molecada na frente, mas o fato é que veio aqui muito desfalcado, e o Vasco, mais uma vez em casa, não vence um confronto direto. Olha o homem aí, que beleza. Hein? Vai. Suspira. Suspira mesmo. Fernando Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923. Eu vou voltar ao tópico que eu acho que você já abordou diversas vezes em outras coletivas sobre a diferença de jogar bem e o resultado, né? Acho que o Vasco, nessas 2 últimas partidas, faltou um pouco de equilíbrio também. Não sei se você pensa da mesma forma, especialmente nas mudanças. Você fez as mudanças lá em Caxias do Sul, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, colocando o GB e o Verratti. E já no jogo de hoje, o Verratti entra no primeiro tempo, final do primeiro tempo, com a saída do Tietê. E o Vasco chega ao empate, mesmo não jogando tão bem. Talvez até em bolas aéreas ali, o Verratti quebrando, batendo de frente com os zagueiros do Corinthians. Quando o Vasco chega ao empate, o meio-campo não está desguarnecido, não falta um equilíbrio dentro do Vasco, com mais volantes ou com uma atenção redobrada, destacando também o Pumita. Pumita, que tem uma ótima presença ofensiva, mas tem dificuldades defensivas. Não seria o caso de redobrar a marcação ou aguardar apenas que o Ryan faça a dobra? Não seria muito arriscado, porque o Corinthians se criou bastante por lá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo? Obrigado. Se a gente pegar um recorte de hoje, a tua análise até faz sentido. Mas o time estava jogando esse time e a gente não estava tendo problema nenhum problema desse tipo aí. O Ryan tem que voltar rápido, o Ryan tem saúde, ele voltou muitas vezes para ajudar a marcar, assim como o David, assim como o Nuno, como jogava. Aí se fizer isso e a gente não ganhar, é porque tem muito volante e falta gente para chegar na frente para ganhar. Essa é uma coisa que depois que acontece o jogo, a gente tem uma análise que ela é possível de ser feita. Mas essa análise só não teria mais sentido se antes tivesse acontecido a mesma coisa. Se tivesse acontecendo de quando eu cheguei aqui, não estava acontecendo. Aconteceu nesses 2 jogos, mais nesse jogo. No jogo lá de Caxias não aconteceu por motivos diferentes. Tomou um gol com 20 segundos, teve o pênalti. Depois, aos 10, tomamos o segundo gol. O Juventude é um time, lá é difícil de jogar. É um time que marca bem. A gente teve muita bola aérea e não conseguiu criar chances claras de gol por mérito de Juventude e por incompetência nossa. O jogo de hoje, essas coisas não acontecem porque falta o jogador específico da posição. Se você faz isso, você vai fazer outra coisa, mas você vai querer guardar esse aqui, mas você sabe que você vai ficar mais contido, você vai chegar menos na frente, você vai ter menos jogadores técnicos, você vai ter... De repente, vai faltar, empata o jogo. E se perder, o questionamento, mas você não acha que 3 volantes fica muito defensivo? E a gente fica batendo nisso. O time, esses dois jogos, eles não servem como referência da minha estada aqui. Eu acho que a gente jogou abaixo os 2 jogos, reconheço que a gente foi mal, a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar como time. Hoje, no caso de hoje, a gente precisa melhorar em tudo que aconteceu no jogo, em todas as fases do jogo, na parte tática e principalmente no aspecto anímico. Que a gente podia ter corrido muito mais, a gente podia ter se dedicado muito mais, a gente podia ter sido um time muito mais forte, a gente podia ter representado muito melhor nossa torcida. Que coletivazinha, hein, João Mirante? Cara, porra, longa, e ele claramente fugindo das respostas. Não, é isso aí, o time tem que render, não rendeu hoje, mas vai render amanhã. Porra, mas a defesa, não, a defesa tá ruim, mas podia estar boa. Se a gente não tivesse sofrido gol, a gente podia ter feito. Caraca, cara, porra, não respondendo nada. Assim, porra, tá difícil de segurar na mão do nosso professor Fernando Diniz, João Mirante. O que você acha aí? Cara, então, eu acho que, primeiro, pelo menos ele reconhece que o time não jogou nada, né? Acho que é uma análise correta. O time evoluiu o seu desempenho em relação a outros jogos ali, com Verratti ou sem Verratti. O Vasco jogou mais do que jogou
contra a Juventude e hoje também muito mal. Mas ele tem uma dificuldade de reconhecer algumas coisas como as improvisações. E acho que a leitura que ele faz do jogo do Nuno não faz muito sentido, cara. O Nuno não melhorou jogando de volante, nem o Vasco melhorou na partida a partir dessas mexidas. Assim. Não... Aliás, o gol do Vasco não é fruto de uma melhora do Vasco no jogo. Pô. Acho que também não joga o Nuno para o seu melhor lugar e tal. E assim, acho que no saldo final que a gente tira dessa coletiva é que o Fernando Diniz, não sei se todos vão com ele, mas ele vai até o inferno com a sua convicção. É isso. Que o que ele está fazendo é sempre o melhor possível, que é sempre o correto e que às vezes não dá certo e tal. Mas, enfim, o time precisa de pontos, né, cara? Isso é uma coisa que não dá para fugir, né? E a gente está deixando escapar jogos acessíveis, cara. Pegamos hoje um Corinthians esfacelado dentro de casa, um Corinthians que também não está ganhando de ninguém. E aí a gente perde. O próprio Juventude, um time da parte de baixo da tabela, tudo bem, que jogar lá em Caxias é sempre uma merda. Mas o Vasco jogou nada, né? O Vasco foi fragorosamente derrotado nos dois jogos, tanto o Juventude quanto contra o Corinthians. E é aquilo, né? A gente sai de um jogo contra o Santos, em que tudo dá certo, em que a gente vai ao êxtase, e aí depois chega tomando 2 chineladas na cara e volta. Se é que volta, não, acho que aumenta mais até o desespero agora, porque é um time que não engrena e a gente precisa, claro, para além de tudo, dos reforços que também não chegam, né? E aí, Danilo, saiu mais confiante ou mais desesperado dessa coletiva? Cara, eu saí mais deprimido da coletiva, vou ser sincero com vocês. É muito ruim falar isso, porque a gente acredita, eu acredito, que todo mundo está empenhado em fazer um melhor trabalho, né? E quando o Diniz fala da torcida, da torcida precisar das vitórias, da torcida ter um carinho, eu vejo uma sinceridade dele, eu vejo até uma conexão maneira com a torcida do Vasco, uma leitura verdadeira da torcida do Vasco. Porém, eu acho que falta muito equilíbrio do trabalho do Diniz, e acho que esses 2 jogos, essa amostragem dos 2 jogos, não são ruins por causa apenas das derrotas. O Vasco não vem bem, o jogo do Mirassol não foi bom, a gente tem dificuldade de confirmar resultados em casa, então, assim, não é por acaso, não é uma maré, o Vasco vem muito mais mal ao longo do campeonato do que o jogo do Santos. O jogo do Santos é uma exceção. E a última vitória que o Vasco teve foi contra o Fortaleza. Então, assim, a Vasco claramente vem mal. Mesmo com os resultados não acontecendo nessas 2 partidas, antes também tinha muita pouca coisa para tirar de mérito. A gente tinha uma expectativa da virada de chave. E maior virada de chave é aquela coisa do bonde passando e você pegar, é um 6-0 fora de casa, dando uma boa partida. Aí você faz 2 partidas tão ruins, tão assim, sem uma dinâmica, e com um técnico incrementando a ruindade do Vasco, isso é, com as substituições, realmente você fica sem chão, né? Porque uma coisa é a seguinte, o Vasco voltou a jogar bem, e aí numa bola vadia perdeu do Juventude, numa arbitragem sacana perdeu do Corinthians, e esses 2 jogos não foram isso, só que o Vasco já vem com um histórico ruim. Não dá para esquecer esse histórico, não dá para fazer um recorte de uma semana do Vasco. São mais de 21 rodadas que o Vasco vem mal em 70% delas. Assim. Eu sei que ele não tem culpa da era Carille, da era Felipe, mas ele tá no Campeonato Brasileiro desde a 9ª rodada, gente. Vamos de Bovasco? Bora. Vê aí como é que ficou. Bota nosso Diniz primeiro, aí. Só pra ter. Já botei, pô. Não, digo só ele. Só ele isolado, pra gente ver. Desculpa. Não, mas aí é você que bota aí, seu malucaço. Sou eu que boto aqui, é verdade. Como é que faz nessa live, né? Não, essa live tá uma bad total, cara. O nosso Diniz tá caindo a ladeira, hein? Chegou ali. Tu vê que ele só cai, né? Dá umas subidinhas, umas vitórias ali, eventualmente, mas, porra,
Nossa percepção sobre o professor Diniz só cai, só. Só cai, meu amigo. E ainda tá positivo, hein? Ele tem que Ainda tá agradecer, meu irmão. positivo. A gente botou ele entrando Mas com do mais jeito 10. que tá, meu irmão. Ele tava em altíssima, né? Porra, é a chance do Aqui, ó. Ele perdeu 3 nas últimas 2. Se seguir mais essa, zera já na próxima rodada aí, contra o Botafogo. Pô, tomara que comece a subir essa parada aí, né, cara? Pois é. Acha aí. Vamos cara. ver aqui o ranking de performance. Cadê? Piores partidas. Vamos ver como que essa ficou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê? Em 26º, ó. Em cima do Vitória e abaixo de Ceará. E Mirassol, e Juventude. Tá aqui, tá. Aqui vai ser. Esse ranking vai ser bom também, Gustavo Mel. No final, quando a gente for fazer o prêmio sobre Vasco Express Awards, ajuda a ver quais vão ser as melhores e as piores partidas do ano aí, ó. Pô, Santos 6x0 é difícil de ser batida, hein? Essa aqui vai ser melhor concurso, mas. Vamos fazer o nosso Datagol, aliás. O zagueiro Joaquim, né, que estava sendo especulado, o pessoal tá falando aí que teve uma concussão ontem jogando. É agora que tem que aproveitar e mandar a proposta, amigo. Aproveita que ele tá meio esse todo momento de ideia. vulnerabilidade aí e já joga a proposta no peito do maluco e ele aceita. A gente, só me ajudem aqui, a gente vai dar então mais 3 pontos pro Verratti, não é isso? Porque fez o gol, não tem assistência, não tem nada. Não tem nem bonificação pelo pênalti, porque foi uma cabacice lá do André Ramalho. Aí tem um lateral batido, que acho que não dá para contar, né? Mas é quem que dispara por ali? É o Colômbia. É o Aí Colômbia, assistência. Assistência do Colômbia, gol do Ryan. Gol do Ryan. Deixa eu criar aqui o nosso... Estreando já, aparecendo no... Deixa eu botar aqui. Como é que faz aqui? Deixa eu ver. Quem sabe faz ao vivo, como se adiciona uma linha... tá aqui. Será que é aqui? É isso aí mesmo. Andrés Gomes já leva 2 pontinhos por assistência. Data. Calma aí. Já foi? Se eu atualizar aqui, já vai? Deixa eu ver. Já vai. Tá lá, ó. Andrés Gomes, Hugo Moura, Verratti, Malbenci amplia mais a vantagem e nosso menino Ryan vai ali também se consolidando como o segundo mais importante jogador, né? Criador de gols do Vasco da Gama. Felipe Tiru, algumas palavras de fim? Cara, vamos aí, né? 2 dias para lamber as feridas e quarta-feira é mais um jogo. Vamos ver se a coisa muda, né? Um bom jogo do Vasco contra o Botafogo pode servir motiva para o jogo contra o Sport. E o contrário também vale. Depois a gente ganhar de 6x0, o time entra, morto no outro jogo, cara. Não dá nem para acreditar nisso. Se não isso, João, pelo menos o contrário dá para falar. Mais uma paulada na quarta-feira, a gente vai chegar como para o jogo contra o Sport, sabe? Tá maluco. Então é importante esse jogo, não só pela classificação, cara. Tem que jogar uma bolinha ali para ver se a gente entra mais. Vambora, rapaziada. Vambora, João. Boa noite, meu camarada. Até mais. Tudo de bom. Valeu, tamo junto. É o Vasco da Gama. É o Vasco, porra. Foda-se.